É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Elizabeth tinha certeza de que, assim que seu marido chegasse em casa e comesse um prato de sua especialidade, o borscht com peito defumado, eles se reconciliariam imediatamente. O borscht era seu melhor prato e cozinhá-lo era sempre como uma meditação para ela. Frite as cebolas até ficarem douradas. Corte o repolho em fatias tão finas que quase pareçam fios. Adicione uma pitada de açúcar logo após a pasta de tomate para equilibrar o sabor. O Harvey sempre comia sua sopa de beterraba com muito apetite e brincava que ela tinha gosto de restaurante. E, às vezes, se estivesse de bom humor, sentava a esposa no colo e dizia o quanto a amava, como era sortudo por tê-la. Só que, ultimamente, fazia muito tempo que essa proximidade entre os cônjuges não acontecia e Elizabeth começou a pensar que havia se esquecido de como era a sensação de ser abraçada pelo próprio marido. E tudo começou com o fato de que eles haviam brigado. E Elizabeth não entendia se aquela ocasião valia a pena para esquecer tudo entre eles. Afinal de contas, ela estava realmente preocupada com o marido, por isso procurava saber como ele estava indo no trabalho, tentava lhe dar conselhos úteis e, em geral, Harvey não gostava de compartilhar com ela os detalhes de seus assuntos, mas ela sabia que ele havia estacionado sem sucesso um caminhão de trabalho, então aconteceu que ele bateu no carro do chefe, que, por causa da colisão com o para-choque, ficou como uma lata amassada. Harvey só teve parte da culpa pelo fato de o asfalto da cidade ter congelado repentinamente naquele dia, e o zelador, responsável pela ordem naquele estacionamento específico, não estava preparado para isso. Mas o chefe não quis ouvir nada e deu um tapa em Harvey com uma indenização equivalente a 2 meses de salário. Elizabeth podia entender por que o humor de seu marido se tornava revoltante, mas ela não conseguia entender, e com ela, por que ficar com raiva. E só muito mais tarde, olhando para trás, ela percebeu que aquele era mais um grão de areia na avalanche em que o relacionamento familiar deles estava desmoronando completamente, e mais, naquele momento, Elizabeth não iria desistir tão facilmente. É por isso que ela estava cozinhando sua especialidade, o borscht, olhando para o relógio que seu marido estava atrasado. Finalmente havia chegado a hora de colocar o alho esmagado em uma panela e deixá-lo no fogão para infusão. Elizabeth tirou o avental e correu para o quarto para se trocar. Ela escolheu um vestido justo de seda azul celeste com pequenas bolinhas brancas. Ela se virou em frente ao espelho e passou as palmas das mãos em sua silhueta, avaliando a si mesma. Depois tirou a tiara, desembaraçou 2 mechas de cabelo, separando-as em cachos despenteados, escovou-as levemente com um pente e pintou os lábios com um pouco de carmesim e escarlate. Agora ela realmente estava bonita. Do corredor veio o som de chaves tilintando do lado de fora da porta da frente. Harvey estava de volta. Elizabeth, com a alegria de um pássaro pronto para saudar o sol no amanhecer de um novo dia, saiu em disparada para cumprimentá-lo. Seu coração batia alegremente enquanto seu corpo se alegrava com a chegada do sol. Seu coração batia alegremente como no dia em que ele a pediu em casamento. Houve mal-entendidos, ressentimentos. Que assim seja. Mas é hora de deixar isso no passado, e hoje é a hora de começar de novo. Como poderia ser diferente? Elizabeth sorriu enquanto Harvey lhe dava vida renovada, sentimentos que ela nunca soube que tinha. E por isso ela era eternamente grata. Agora eles se reconciliariam e tudo ficaria bem, e um sorriso congelou no rosto de Elizabeth quando uma garota entrou pela porta, à frente de seu marido. Um vestido preto curto e justo, pernas com botas pretas e meias com saltos agulha tão finos quanto palitos de fósforo. A moça cheirava a um perfume doce. Ela também estava sorrindo. Mas, de repente, ela se virou para baixo quando viu a proprietária. Você disse que estava sozinho. Ela se virou para o homem. Harvey sorriu torto, como fazia quando tinha bebido demais. Sua palma bateu na parte inferior das costas da garota, empurrando-a para frente. E eu estou sozinho. É como uma peça de mobília. Não me ouça.
Vá para o quarto e se dispa. Elizabeth se sentiu tão estranha. Ou melhor, distante. Como se estivesse sendo forçada a assistir a um filme, e ainda não entendesse o enredo, apenas adivinhava que era uma abominação. O que está assistindo? O marido se balançou, encostou o ombro na parede e, desajeitadamente, tirou os sapatos. Você achou que eu ia tolerar suas palhaçadas? Achou que eu não sou um homem? Você não é uma mulher. Ele cuspiu com raiva e abaixou as calças depois dos sapatos. Se não fosse pelo contexto da situação, teria parecido cômico. Um homem de moletom, jaqueta, chapéu e calças com sapos. Harvey cheirou o nariz e sentiu o aroma da sopa. Vá em frente, termine seu borscht e não se mexa. Eu vou terminar, e ele sorriu novamente. Vou comer. E o que você acha? Decidi abrir espaço no meu beliche, então você não tem o direito de reclamar. Com essas palavras, ele atravessou o corredor e bateu a porta do quarto, onde a garota estava escondida antes, com tanta força que o gesso do teto quase caiu. Elizabeth permaneceu no mesmo lugar, congelada, como se todo o seu corpo tivesse se transformado em pedra. Ela tentou pensar. Mas, em vez disso, sentiu seu coração bater com uma clareza assustadora, como se fosse explodir de seu peito. Ela se levantou e colocou a palma da mão no pescoço, como se estivesse verificando o que estava no caminho, porque não conseguia respirar normalmente, o que a estava sufocando. Suas bochechas ficaram úmidas. Elizabeth se perguntou qual de seus vizinhos teria um cachorro que choramingasse tão lamentavelmente, longa e solitariamente, chorando. E, no momento seguinte, percebeu que era ela mesma quem estava uivando. E, em geral, ela já está sentada no chão, encurvada, e parece que, se as coisas piorarem um pouco, mesmo que pareça não haver outro lugar, isso simplesmente desaparecerá, se dissolverá de sua dor, evaporará como neblina. Mas isso não aconteceu em 1 minuto. Não depois de 10. O fogão tocou na cozinha, anunciando que os pães com ervas, que ela serviria com a sopa de beterraba, estavam prontos. Ela se levantou. Sons chegaram a seus ouvidos. Uma confusão de sons vindos do quarto, e Elizabeth se perguntou, à distância, quão boa era sua audição. Ela suspirou. Agora sem histeria, de maneira uniforme e profunda, de modo que o ar se contraiu e seu peito doeu. Ele exalou. Ela fechou os olhos e apertou com força. Seu marido não a havia traído. Ele havia feito algo muito pior. Ele simplesmente... Ele matou tudo entre eles. Caminhando até o guarda-roupa do corredor, Elizabeth rasgou a faixa de lado e tirou o casaco do cabide. Cinza esfumaçado, à venda. Ela passou os dedos pela manga, deixando uma leve penugem. Foi a primeira coisa que Harvey comprou para ela. Parecia uma eternidade desde então, mas, na verdade, havia se passado pouco mais de 1 ano. Desde que ela o conhecera, desde que ele quase literalmente a pegara na rua, assustada, perdida e tão sozinha. Elizabeth vestiu seu casaco. Ela havia se recuperado um pouco desde então, suas roupas mal chegavam ao peito e à cintura. Agora ela tinha que calçar os sapatos. Botas marrons de bico fino. E esses foram os primeiros sapatos que ela comprou com o seu primeiro salário. Como ela se lembra agora, foi na primavera. Ela estava trabalhando em uma barraca de queijos e salsichas. Então, Elizabeth pegou sua bolsa de mão, que estava em um pedestal no corredor. Lá estava seu telefone celular. Um simples botão que Harvey havia lhe dito que ela não precisava de um smartphone, e ela não se importava? Ela até gostava de algo tão simples. Em sua bolsa, havia também alguns papéis, um punhado de moedas. Elizabeth abriu a porta, atravessou a soleira e se virou. Ela viu a porta do quarto e, por um momento, em sua cabeça, formou-se uma imagem completamente maluca da porta se abrindo, seu marido saindo correndo e gritando que não tinha nada a ver com a borboleta noturna, que não podia, porque só amava sua esposa. Mas isso, é claro, não passava de uma fantasia boba, e então Elizabeth saiu pela porta. Ela não a trancou, deixou as chaves na mesa de cabeceira, porque não voltaria para cá, e em geral, ela não iria mais existir na vida de Harvey. Descia as escadas.
Seus pés contaram rapidamente os degraus, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e 24º, e assim por diante. A contagem a ajudou a se concentrar um pouco, e quando Elizabeth, descendo a rua da casa, discou o número que ela havia jurado que nunca ligaria, seus dedos não tremiam mais, e sua voz soou firme quando o outro lado atendeu, quando ela disse apenas 3 palavras. Alô, me foda. Harvey havia confessado a si mesmo milhares de vezes que não podia beber. Mas ultimamente ele estava bebendo cada vez mais. Por quê? Seu emprego não estava indo bem, os empréstimos estavam urgentes, sua esposa havia se esquecido da casa, seus pais estavam reclamando e, enfim, havia muitos motivos para beber. O álcool era calmante, dava uma espécie de sensação de leveza, de esquecimento. Mas então veio o acerto de contas. E não apenas na forma de uma dor de cabeça, Harvey sentia nojo. E ele se lembrou, depois das libações, que era como se ele estivesse vivo diante de seus olhos, seu tio Vadim, que morreu de febre branca e conseguiu fazer tanto mal a seus parentes que eles preferiram esquecer tudo sobre ele e até mesmo seu túmulo foi abandonado. Vadim acenou com a cabeça em aprovação para o sobrinho e disse, continue assim e logo você se comparará a mim, ou até mesmo me superará. O som entrava pela fenda das cortinas e parecia estar penetrando em seu cérebro com uma dor cortante. Harvey gemeu, enrugou o nariz e se virou. Ele enfiou o nariz em um ombro tatuado de forma torta, como se tivesse esmagado uma borboleta. O homem abriu os olhos e se sentou. Em seguida, empurrou a garota para acordá-la. O que você quer? Esfregando os olhos, ela bocejou. O que está fazendo aqui? Você disse para ficar até amanhã. Você me quer de manhã? Com um sorriso carnívoro e profissional, ela estendeu a mão, mas Harvey se assustou. E ele caiu no chão com o cobertor. Eu não quero nada. Vá embora. Como se dissesse, a moça encolheu os ombros como um homem acostumado há muito tempo com as mudanças de humor e os caprichos dos clientes. Você já me pagou por tudo, não se preocupe, acrescentou ela, encarregando-se de recolher as roupas espalhadas, porque ontem ela havia tirado as notas amassadas dos bolsos. Mas Harvey estava se vestindo. Saia! Gritou ele. Já estou indo. A garota torceu o nariz e se vestiu rapidamente. Ela suspirou, porque o cliente acabou sendo generoso, mesmo que tenha lhe dado dinheiro ontem sem contar, mas ele não ia lhe pagar o café ou o café da manhã. Entretanto, considerando que em algum lugar do apartamento estava a esposa dele, seria estranho ficar aqui, mesmo com sua profissão sem vergonha. Assim, a garota espiou o quarto, de olho em onde a esposa estava. Ela já havia se metido em muitos problemas, mas não estava disposta a aumentar essa coleção atacando uma mulher ciumenta. Embora, a julgar pela reação da esposa do cliente na noite anterior, ela fosse o tipo de mulher que aguentaria qualquer coisa que a incomodasse em casa, Harvey saiu cambaleando do quarto quando a porta da frente se fechou e a prostituta que ele havia pegado na rodovia foi embora. Elizabeth, e ele gritou. Além do quarto, o apartamento tinha um corredor onde ele estava agora, outro cômodo pequeno e, é claro, a cozinha e o banheiro. Harvey andou pelo apartamento. Ele olhou para a varanda, como se sua esposa pudesse estar escondida atrás de caixas, sacos de lixo dos quais ele não se lembrava. De volta à cozinha, Harvey bebeu um copo de água, sua garganta estava seca. Depois olhou para a panela e a sopa de beterraba, que ainda não tinha tido tempo de azedar, tinha um cheiro ensurdecedoramente apetitoso. Harvey disse para si mesmo e bebeu mais água. Estava claro como o dia que Elizabeth tinha se ofendido e ido embora, mas para onde? Para a casa dos pais dela, é claro. Não parecia haver nenhum outro lugar para onde ela pudesse ir. Harvey fez uma pausa com o telefone nas mãos. Como ele iria conseguir dessa vez? Como nunca antes. Porque eles já tinham tido discussões antes, brigas até, mas nunca como essa. Nunca assim. E era uma pena que ele não se lembrasse se isso tinha acontecido com aquela garota. Como se ela tivesse desmaiado assim que entrou no dormitório. Ou foi assim? Por quê? Se não, por que ela estaria na cama com ele sem roupa?
Cerrando os dentes de frustração, Harvey exalou como se estivesse prestes a tomar um drink e discou o número. Depois de falar com sua mãe, Harvey se sentou em um banco e refletiu. A mulher não estava lá. A mãe dele não tinha ideia do que havia acontecido entre eles, estava falando todo tipo de bobagem, que era absolutamente necessário cavar a terra na casa de campo e trazer farinha de dolomita, porque a azia dela estava ruim, que ela havia prometido a Elizabeth uma receita de torta de pêssego e que, por favor, deixasse que ela ligasse e ditasse a ela. O estômago de Harvey roncou porque ele não almoçou ontem e não jantou, mas bebeu sem fazer um lanche, e agora seu corpo estava insistentemente lhe dizendo quanto sua escolha tinha sido errada. Só que agora Harvey não conseguia comer, ele começou a ligar para conhecidos, amigos. E de quem ele poderia obter contatos e mensagens diretas? Ele perguntou, e se eles não tiverem Elizabeth? Naturalmente, os conhecidos e amigos rapidamente começaram a suspeitar de algo. Pelo menos Harvey tinha certeza disso. Vocês brigaram? Perguntou Jacob. Jacob era seu melhor amigo. Mas ele foi a última pessoa para quem Harvey ligou. Simplesmente porque ele sentia uma necessidade desesperada de compartilhar seu problema. E Elizabeth não podia estar na casa de Jacob, porque Jacob havia se mudado para a Espanha há anos e depois viajou pelo mundo todo trabalhando em resorts. Mas isso não os impedia de serem amigos. Um pouco. Você esteve bebendo? Eu disse que você não parecia um ser humano quando estava bêbado, disse Jacob. Harvey revirou os olhos. Desde que Jacob parou de beber aos 18 anos, depois do primeiro drink que tomou, ele parecia ter como missão levar todos ao seu alcance a um estilo de vida sóbrio e sadio. Você ligou para seus pais? Liguei, suspirou Harvey. Se eu tivesse ido até eles, minha mãe teria me fudido na bunda. Quando ela foi embora, Jacob continuou perguntando, como pareceu a Harvey, questionando, Jacob. Não sei, murmurou Harvey. Tivemos uma briga ontem à noite. Acordei esta manhã e ele tinha ido embora. O que vamos fazer com você? Jacob estava mexendo nas coisas do outro lado, e Harvey percebeu que era ele quem ia fazer isso. Ele se lembrou de que, no outro dia, Jacob tinha saído para trabalhar fora de novo e conseguido um maldito emprego em alguma ilha do Caribe, e ele ia passar o inverno lá e ganhar dinheiro. Harvey não invejava, ele não teria coragem e seu orgulho não lhe permitiria servir a um homem rico, não importava quanto lhe pagassem. Se ele não aparecer, continuou Jacob, teremos que dar queixa de seu desaparecimento? O que está faltando? Ele ficou com raiva e fugiu. Todo tipo de coisa acontece no mundo, disse Jacob com seriedade. Sinto muito, é claro, mas você tem uma esposa assim. Você está certo, sorriu Harvey, ainda com ressaca e raiva. Não se arme, espertinho, Jacob bufou, não importa o que ela tinha antes de você, o que importa é como você vive sua vida. Uma esposa como essa. De qualquer forma, você é um tolo. Tenho coisas a fazer. É melhor você ir procurá-la e comprar-lhe, sei lá, flores ou algo assim. Doces. Ou melhor ainda, frutas cobertas de chocolate. Ajoelhe-se e diga a ela que a ama. De qualquer forma, eu entendo. Eu entendi. Harvey não conseguia mais ouvir aquele conselho romântico idiota, porque, na opinião dele, a vida era mais simples e as mulheres deveriam poder falar com você de forma direta e honesta, não como Jacob, que ainda era solteiro, estava sugerindo quando terminou de falar, Harvey decidiu se empanturrar de comida, só para manter o corpo funcionando. Ele jogou fora o borscht rançoso, amaldiçoando a si mesmo, pois sua esposa tinha ido embora e um pote inteiro de delícias tinha desaparecido, ou seja, 2. Na geladeira havia um pedaço de queijo seco e no forno havia pães com legumes picantes. Harvey mastigou, tomou um gole de chá e pensou. Para onde Elizabeth tinha ido? Como encontrá-la e... A questão principal era como consertar o que ele havia feito e recuperar sua esposa. Aos 28 anos, Harvey estava morando no apartamento dos próprios pais. Depois de se formar na faculdade, ele trocou seu apartamento de 3 quartos no centro da cidade e deu ao filho um espaço para morar, com o objetivo de que, quando sua esposa aparecesse, as crianças não precisassem pagar uma hipoteca.
Com o diploma, Harvey ia se tornar professor de inglês do ensino médio, mas não deu certo. Porque sua mãe queria que ele fosse professor e esse desejo era explicado pelo fato de que ela mesma já havia trocado esse trabalho pelo status de dona de casa. Só que Harvey percebeu que não poderia se sentar em uma sala de aula e ensinar um monte de crianças modernas. Não é dele, ponto final. Então, não sem uma grande confusão, é claro, ele começou a procurar um lugar na vida. Ele tentou trabalhar em uma oficina mecânica e até se deu bem, mas depois ficou entediado e foi para os motoristas. Agora ele entregava mercadorias na cidade, mas no futuro as viagens de negócios de um motorista de caminhão de longa distância o aguardavam. Harvey gostava disso. Ninguém fica parado na alma, a estrada é sinuosa e não há rotina diária, e em geral, Harvey não tinha pressa de iniciar um relacionamento sério, de se casar, mas, como diria sua mãe, o destino tinha seu próprio caminho. Em um dia chuvoso e cinzento de outono, dirigindo até a loja onde encomendavam mercadorias, Harvey de repente viu, e ficou gravado em sua mente, uma figura feminina frágil. Uma mulher loira com longos cachos úmidos que lhe davam a aparência de uma mestiça perdida estava sentada em um banco, com o rosto escondido nas palmas das mãos. "Você está bem, garota?" perguntou Harvey, aproximando-se dela. Ela estremeceu e olhou para cima. Os olhos eram enormes, verdes e, apesar de Harvey nunca ter sido propenso a bobagens poéticas em sua vida, ele os comparou aos olhos de um veado. Eles eram marrons, na verdade. "Não sei", respondeu o estranho, que parecia ter uns 23 ou 25 anos. "Não mais." "Obrigado", acrescentou ele, e sorriu timidamente. Sua voz era linda, como toda ela. Ela tinha um sotaque. Mas Harvey não prestou atenção nela. "Obrigado pelo quê? Você é a primeira pessoa a me perguntar isso." "Bem..." Harvey ficou confuso e olhou em volta. Não parecia que a garota estivesse esperando alguém. "Você não está bem", disse ele, e estendeu a mão. "Você vai pegar um resfriado aqui. Vamos tomar um café, ok?" Ela concordou, e ele a levou para a cafeteria mais próxima, ou melhor, era uma loja de lentilhas, mas o estranho gostou de tudo. Ela gemeu de prazer ao morder o primeiro hambúrguer quente. O suco da carne escorreu pelo queixo dela e Harvey estendeu um guardanapo. "Eu nunca comi um desses antes." "Sim." Ele ficou um pouco surpreso. "O que há de errado com você?" "Nada", ele deu de ombros. É só que eu decidi começar de novo. Vim para esta cidade e ele parou de falar, voltando sua atenção para as sopas. Harvey assentiu com simpatia. "A vida é assim mesmo. Hoje em dia, as pessoas estão sempre fugindo de alguma coisa, procurando por algo. Antes, na vida de Harvey, tudo era muito simples. Ele facilitava o relacionamento com as mulheres. Ele se envolvia em relacionamentos facilmente, depois terminava. Porque ele não precisava de nada sério. Mas aqui, era como ser pego em um furacão. Harvey percebeu que estava. Não estava apaixonado. Essa seria uma palavra simples demais para descrever o que ele sentia por essa jovem incrível. Esse sentimento era como uma necessidade, até mesmo, e como um vício. Ele percebeu que se sentia diferente perto de Elizabeth. Era fácil rir e ficar quieto com ela. Ela podia falar, ao que parecia, sobre qualquer coisa no mundo. Ela não era uma pessoa que falava muito sobre si mesma, estava mais interessada em ouvir o que os outros tinham a dizer e mais, naturalmente, surgiram perguntas sobre quem ela era, de onde vinha. Elizabeth se abriu sobre o assunto. Descobriu-se que ela cresceu em uma família de imigrantes que se mudou para a Inglaterra no início da década de 1990. Seus pais morreram quando Elizabeth tinha apenas 14 anos e ela, por decisão de seus tutores, teve que passar os anos até a idade adulta em um internato particular na Suíça. Você quer dizer o Instituto para Donzelas Nobres? Harvey sorriu quando ela lhe contou. Um lugar terrível, Elizabeth o corrigiu e olhou para ele de tal forma que ele parou de rir imediatamente. Você está sempre sozinho lá e é sempre vigiado. Acontece que, assim que ela completou 17 anos, seu irmão veio buscá-la,
ele era 4 anos mais velho e, de alguma forma, conseguiu poder suficiente para levar sua irmã embora. Mas, depois de alguns anos, Elizabeth percebeu que ela e seu irmão eram pessoas diferentes e decidiu voltar para o lugar onde seus pais viviam. Harvey ficou ouvindo e imaginando como seria deixar tudo para trás e começar de novo em um ambiente em que ele nunca havia vivido antes. Ele não perguntou o que Elizabeth estava fazendo no exterior, pois já estava farto de ouvir suas poucas frases sobre o irmão tentando encontrar seu lugar na vida, tentando fazer negócios, mas não deu certo, e agora ela estava perdida. Elizabeth admitiu que ela e seu irmão haviam discutido e se separaram. Eles se tornaram completamente estranhos. Pouco tempo depois de se conhecerem, descobriu-se que Elizabeth tinha dinheiro em mãos. Ela alugou um apartamento e pensou que tinha de arrumar um emprego, mas não tinha experiência, o que teria sido muito bom para ela, porque lá, no exterior, como Harvey percebeu, Elizabeth trabalhava como guia turística. Em nossa cidade há pouco ou nenhum turismo, Harvey compartilhou com a garota seu conhecimento sobre a vida local. Há turistas. Mas para a natureza, há montanhas próximas, florestas. Não é, você sabe, praias com museus para mostrar, você sabe, é preciso educação. E nós só temos uma agência de viagens. Não, 2. Por que você não tenta lá? Mas aconteceu que Elizabeth já tinha ido até lá e lhe disseram que não havia vagas. Ela estava ficando sem dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. E então Harvey, percebendo que reuniões e conversas não eram suficientes para ele, pediu-a em casamento. Case-se comigo. Ele disse isso com simplicidade, sem nenhuma daquelas reverências galantes. Eu cuidarei de você. Elizabeth congelou e olhou para ele confusa, um pouco assustada. O coração de Harvey pulou uma batida bem, puramente veado, como se um caminhão com as luzes acesas estivesse passando, e o veado não sabia o que fazer. Então ela assentiu e disse sim. A propósito, os pais de Harvey receberam a notícia de que o filho havia decidido se estabelecer e, a princípio, não gostaram muito. Por quê? Eles acharam estranho a garota ter aparecido do nada, quase isso e, até onde eles podem dizer, não está claro que tipo de pessoa ela é. E aqui está a grande questão, o casamento. No entanto, o tempo passou. E a mãe, o pai e outros parentes de Harvey mudaram de ideia. Todos ficaram encantados com Elizabeth. Ela se mostrou uma moça gentil, de fácil convivência, contato e inteligente. Em geral, o conselho familiar decidiu que a família precisava de uma noiva assim. O que importa o que aconteceu com uma pessoa antes, suspirou a mãe de Collier. Acontece que as pessoas encontram seu destino. Case-se, meu filho, e cuide de sua esposa. Ela é a única pessoa assim, mas quanto mais o casamento se aproximava, mais ansioso Harvey ficava. E não era que o relacionamento dele com Elizabeth estivesse estragado de alguma forma. Não, com ela estava tudo bem. Ela, como dizem, o olhava na boca e estava feliz com o papel de futura noiva. Só que, de repente, Harvey percebeu que não estava apenas apaixonado. Era exatamente como um vício. Ele sentiu que Elizabeth era capaz de influenciá-lo. E tudo começou com o fato de que ela, quando eles estavam no mercado um dia e ele estava discutindo com uma vendedora, que parecia estar tentando enganá-lo com peixe, começou a agarrar Harvey pela manga e dizer a ele que não havia necessidade, por favor, de conflito, porque tudo pode ser resolvido com gentileza. Com licença, Harvey então apelou para a vendedora. Desculpe-me, por favor. Eu exagerei. A culpa foi minha. E quando voltaram para casa, Harvey se sentiu aqui, como se sua mãe o tivesse repreendido quando criança e o tivesse feito pedir desculpas aos adultos. Harvey começou a sentir raiva por Elizabeth estar tentando controlá-lo. Ele não conseguia pensar em outro nome para as ações dela quando ela, por exemplo, começou a lhe dizer que ele não deveria ir à casa dos amigos à noite, porque eles bebiam e ele beberia. E isso era ruim para ele, e a ideia de Harvey era que sua esposa deveria ficar em casa e fazer as tarefas domésticas. Essa era a posição dele, ele é o provedor, e ela cria intimidade, cozinha, limpa. Preciso de uma esposa, não de uma educadora. Ele a jogou na Elizabeth na primeira vez em que brigaram. Depois
vezes ele se desculpou, é claro, e então tudo começou a incomodá-lo novamente. E na maneira como Elizabeth o instrui em geral. Como ela arruma as latas e caixas de comida no armário. Como ela pendura as toalhas no banheiro de forma organizada, como uma régua, e como se eu já não tivesse motivos suficientes para ficar nervoso, de repente minha esposa ficou doente. O problema começou, como explicou vergonhosamente a mãe de Harvey, que viajava com Elizabeth para as clínicas, no lado das mulheres. Elizabeth começou a ir para a cama cada vez mais frequentemente, reclamando de dores de estômago. E então, um belo dia, à tarde, quando Harvey estava esperando uma noite muito agradável, ele disse que o médico, veja bem, o proibiu de cumprir o dever conjugal por enquanto. Então, Elizabeth parecia estar melhorando. E então ela ficou doente novamente. Agora Harvey vivia simplesmente em um modo de irritação mal disfarçado, e agora parecia que ele não era casado. Porque, em vez de compreensão, tentavam lhe ensinar, em vez de intimidade, um beijo no rosto, e mais a gota d'água foi que seu pai e sua mãe ficaram sem dinheiro de repente, e ele precisava deles com urgência porque os pais acidentalmente inundaram o apartamento dos vizinhos de baixo. Agora, é claro, precisava de dinheiro para os reparos, para esquecer toda a história e os nervos não naufragarem. Então Harvey se aproximou de Elizabeth e perguntou se ela poderia ligar para seu irmão e pedir emprestado a ele por parentesco. Elizabeth de repente começou a chorar. Ela começou a dizer que havia perguntado a Harvey que queria esquecer seu passado. Ele disse que, na verdade, ela estava reagindo de forma normal, que tinha acabado de pedir. Ele estava farto de tudo isso. Estava cansado dela e de sua mãe tentando dizer a ele como viver sua vida, como tentar colocá-lo em uma dieta porque seu nível de açúcar no sangue estava muito alto. Farto de sua própria esposa se recusar a ter intimidade. E, muitas vezes, não porque ela esteja doente, pois é tratada saudável, mas porque, veja você, ela não tem humor. Harvey ameaçou que não toleraria tal tratamento. No dia seguinte, Elizabeth empurrou o açucareiro para longe dele no café da manhã, dizendo que não era bom para o café. Então, ele se levantou e saiu de casa sem tomar o café da manhã. Depois do trabalho, ele ficou bêbado. E então ele viu uma garota com uma saia curta na estrada. E ficou louco. Decidi que tinha de dar uma lição em minha esposa, para que ela, por mais inteligente que seja, soubesse seu lugar. E agora, pela manhã, veio o acerto de contas e depois de tomar um comprimido para dor de cabeça, Harvey decidiu tirar um cochilo e depois, com a cabeça fresca, por assim dizer, pensar no que fazer em seguida. Quando ele acordou, já passava das 7 da noite e o telefone tinha uma dúzia de chamadas perdidas. A pílula parecia ajudar, mas quando Harvey discou para a mãe, quando ela tentou ligar, havia um motivo para a enxaqueca voltar. Que diabos você está fazendo? Onde está Elizabeth? Acontece que os amigos da família conseguiram informá-lo de que Harvey estava perguntando de forma suspeita sobre sua esposa. Então, ele teve que contar a verdade. Bem, parte da verdade foi que eles brigaram e, na manhã seguinte, Elizabeth estava desaparecida. Você deveria colocar um bom cinto, disse o pai dele com severidade, que tirou o telefone da mãe por um tempo. Outro homem teria carregado uma esposa dessas nos braços, mas você? Ei, acho que não veremos os netos, e Harvey queria bater a cabeça contra a parede. Que bagunça! E como se uma voz irritante em sua cabeça estivesse dizendo, você já pensou, seu cachorro machão, que a diversão com as borboletas noturnas pode levar a doenças? Talvez você já tenha contraído algo desagradável. Harvey navegou na internet em busca de números de telefone de hospitais e necrotérios horríveis. Harvey agarrou o telefone com as mãos suadas, hesitando em começar a ligar, pois imaginou muito vividamente como poderia ser informado de repente que sim, havia uma mulher que correspondia à sua descrição, que estava em estado grave ou morta. Ou morta, Harvey realmente não gostava de se sentir culpado. Mas, neste momento, esse sentimento que o inundava de culpa parecia tão e certo. Certo. Sim, foi culpa dele. Sim, ele é um idiota. Traindo sua esposa, no leito conjugal e na frente dela. E na frente dela. Ele a humilhou. Ele destruiu o que estava lá.
Ele foi até a cozinha e bebeu um copo de água gelada. Está na hora. Hora de ligar e... Mas então o telefone tocou uma música alegre, anunciando uma mensagem de voz. Harvey se sacudiu e ligou o aparelho. Elizabeth. Ela, sua voz nativa. Só que era isso que ela estava dizendo, não a procure. Vamos nos separar. Ele a machucou. Ela se foi. Ela não vai voltar e Harvey ouviu a mensagem muitas vezes. Tudo ficou claro para ele. Seu casamento estava acabado e ultimamente Harvey estava indo para o trabalho à força, tudo era irritante, ele pensou em desistir e procurar algo em outro lugar. No dia seguinte a traição caiu em um dia de folga e passou, como se estivesse cada vez mais atolado no pântano, flutuando, e sair não funcionava. E quando o novo dia não chegou, Harvey correu para o trabalho, pois sabia que isso faria esquecer tudo isso, que puxaria para a rotina familiar e, pelo menos por um tempo, não estaria tão nublado, nem tão doente do coração. No entanto, é claro, foi apenas um alívio temporário. Harvey explicou a seus pais, sua mãe, seu pai, e depois seu primo e alguns outros. De qualquer forma, ele não era o único que estava ouvindo a mensagem de Elizabeth. Sua mãe estava chorando, seu pai estava xingando, seus parentes estavam balançando a cabeça e com ar de reprovação. Harvey se sentiu estranho. Ele queria correr para o meio de todas aquelas pessoas e pedir-lhes conselhos sobre o que fazer, como recuperar sua esposa. Ou será que ele queria agarrar alguns deles pela garganta, sacudir-los com força e exigir uma resposta sobre por que eles achavam que tinham o direito de dar um sermão nele? Ou será que eles mesmos levavam uma vida perfeita e sem falhas e não tinham nada do que se envergonhar? Naturalmente, ele tentou ligar para Elizabeth, enviar mensagens de texto e mensagens de voz. Mas do outro lado só havia bips longos. Filha, meu coração está partido. A mãe de Harvey apelou para a bondade da nora. Querida, pelo menos fale comigo. Como você está? Onde você está? O que há de errado com você? Harvey, eu sei que ele é um estranho para você neste momento. Mas você é como se fosse nosso, e em um dia, Elizabeth respondeu. Harvey descobriu quando sua mãe ligou para ele e começou a gritar ao telefone. E as notícias não eram felizes. Descobriu-se que sim, Elizabeth também sente falta dela, de sua sogra. Ela está grata por ele estar acolhendo-a como sua própria filha. Mas... não, ela não pode voltar. Como ela me pediu para lhe dizer, é tarde demais. E ela também me pediu para lhe dizer que ela é grata ao Harvey por lhe proporcionar dias de felicidade e amor. Ela também queria que eu lhe dissesse que tentaria se divorciar em breve. Você tem um coração de pedra, disse a mãe dele, soluçando, e Harvey afastou o fone do ouvido, com uma dor de cabeça. Sua esposa o amava, era fiel, bondosa. Você nunca terá outra como ela. Harvey não percebeu imediatamente porque estavam olhando para ele daquela maneira. Ele estava na fila da caixa registradora de um posto de gasolina. E não percebeu que estava ouvindo tudo isso ao ligar acidentalmente o alto-falante de seu smartphone. O que significava que todos ao seu redor podiam ouvi-lo perfeitamente, e corando de vergonha, Harvey jogou algumas notas no balcão e murmurou que não precisava de troco, pegou seu café e seu sanduíche e saiu correndo para a rua. Como ele estava enojado, enquanto isso, o tempo estava passando, o tempo estava voando. Outubro estava chegando ao fim e o outono estava tomando conta da cidade cada vez mais, arrancando as folhas furiosamente variegadas, expondo os galhos afiados, derramando uma chuva gelada e como se estivesse sugando as cores da realidade ao redor. Como você está? Harvey Jacob ligou um dia. O que você acha disso? Harvey sorriu mal-humorado. Ele estava em frente ao fogão, despejando o conteúdo de uma jarra com o rótulo Boris tem aqui. Jantar em casa. Ok, já entendi, Jacob tossiu. Não vamos colocar sal na ferida, como dizem. Você está trabalhando? Perguntou Harvey casualmente, mexendo o que estava sendo derramado na panela. O repolho estava suspeitamente descolorido e parecia emborrachado. Estou trabalhando, respondeu seu amigo com alegria genuína. Como é bonito aqui! As palmeiras, o mar. E a multidão,
Jacob arregalou os olhos, mas não entendeu o amigo, com quem havia compartilhado uma caixa de areia. Que tipo de alegria é ficar pulando com uma bandeja no meio de pessoas ricas que, com seus milhões, que, a propósito, podem ter sido obtidos de forma desonesta, lhe dão migalhas como um pardal esmigalha um pão no parque? As meninas, eu lhe digo, e de primeira. Todas elas são modelos, continuou Jacob. Sim, disse Harvey, e lembrando-se de colocar sal na mistura, ele pegou o saleiro. A tampa de plástico do saleiro se quebrou de repente e o conteúdo foi derramado na panela. Harvey estava prestes a gritar, pois tudo estava caindo de suas mãos. Ele não conseguia cozinhar. Ou será que sabia? Minha mãe cozinhava e, quando ela se mudou, eu comia meia refeição e ia almoçar na casa dela, porque meus pais moravam do outro lado da rua. Aí a Elizabeth cozinhava. Variedade, delicioso. E agora estou sozinho. Eu poderia ter ido para a casa da minha mãe, mas eu não tinha forças para ouvir seus pesados suspiros sobre seu casamento arruinado. Vamos fazer um piquenique no iate hoje à noite, disse Jacob. Eu vou, tenho trabalho a fazer. Harvey guardou o telefone. Tirou a tampa do saleiro. Ele esperou o tempo indicado no rótulo. O borscht estava comestível, embora um pouco salgado demais. Mas não era nada parecido com o borscht que Elizabeth havia feito. Homens não choram, Harvey disse a si mesmo, cortou o pão em fatias grossas e sentou-se para comer. Embora o termômetro marcasse 32 graus e a hora se aproximasse do meio-dia, Jacob não se sentia cansado, mas cheio de energia fresca. Sim, ele tinha a sorte de realmente amar seu trabalho e não via motivo para se envergonhar dele. A propósito, sua mãe não aprovava o fato de o filho, que tinha educação superior e até mesmo um diploma de direito, trabalhar como garçom, mas Jacob não se importava com isso. Seu coquetel, senhor, disse ele em inglês decente para o homem de terno branco. Ele acenou com a cabeça distraidamente e pegou um copo cheio de sucos de frutas tropicais misturados com café e gelo picado. O iate congelou na superfície espelhada do mar do Caribe, refletindo o céu claro. Havia um bando de golfinhos voando em torno de. As pessoas no iate estavam decidindo assuntos sérios de negócios e falava-se de grandes cifras. Jacob captou as palavras os 6 milhões de libras esterlinas. Mas ele não se importava. Ou melhor, ele não parecia estar ouvindo. Muito menos parecia conhecer muito bem algumas das pessoas a quem estava servindo bebidas e lanches. Ele costumava se comportar, em certos momentos, como um homem para quem a bela vida está próxima, como aqueles golfinhos ali, mas você só a toca de leve e se certifica de manter o lugar que o destino lhe designou. Senhorita, sorriu Jacob, entregando o copo de smoothie de sementes de chia à moça. Ela é nova aqui, pensou Jacob, notando o bronzeado irregular de seu corpo esguio, cujos encantos eram claramente visíveis sob o vestido de verão de renda clara. Seu rosto estava escondido pelos grandes óculos escuros e pela sombra do chapéu de abas largas. Jacob se virou por um momento enquanto ela se afastava com a bandeja. Que interessante desta vez! Jacob assobiou uma música alegre e correu para a cozinha para preparar as ostras mais frescas, trazidas de avião particular da Nova Inglaterra especialmente para o almoço do pessoal do iate. O tempo foi passando e... No início, Harvey aguardava com horror o momento em que teria de assinar os papéis do divórcio. Por alguma razão, parecia-lhe que, antes que a separação deles recebesse, por assim dizer, uma confirmação oficial, ainda havia uma chance de resolver as coisas. Mas os papéis nunca chegaram. Com o tempo, ele conseguiu relaxar e até parou de pensar nisso 10 vezes por dia. Especialmente porque os assuntos familiares distorcidos agora em seus pais no apartamento quebraram as janelas de plástico e tiveram que ajudar seu pai, que, nesse caso, era um pouco esperto, mas precisava de ajuda, porque sua mãe se recusou terminantemente a chamar trabalhadores profissionais, argumentando que não há motivo para gastar dinheiro quando a família tem 2 homens sem braços. Mas essas janelas ainda eram flores em comparação com a tarefa que sua mãe colocou um dia para Harvey. Natalie está contando com sua ajuda, disse a mãe, batendo na mesa com a palma da mão. Harvey arregalou os olhos. Que história! Seu primo tinha acabado de se divorciar. Divorciada, aliás, por causa dos muitos erros do marido.
O marido, que tivera a infelicidade de trabalhar na empresa, cujo chefe era um homem de família exemplar e de seus subordinados esperava um modo de vida decente, apressou-se como ninguém para se branquear e para que o primeiro não levasse a revelações de suas aventuras amorosas com as pessoas, jogou a seus pés um pagamento generoso, e mesmo à frente por 6 meses pagou pensão alimentícia ao casal, que tinha um filho de 4 anos chamado Demian. E assim, a irmã decidiu que o divórcio que ela queria comemorar seria uma viagem ao mar. A criança deixada com as babás nativas já era suficiente, e ela mesma ia se divorciar. Mamãe, e por que eu? Esticou Harvey, que honestamente não entendia para onde estava sendo arrastado. Mamãe suspirou e começou a mastigar. Afinal, Natalie estava com medo de ir para o exterior, com medo de que não fosse seguro para uma jovem bonita. Harvey conteve uma risada, pois sempre lhe parecia que quase todos os membros do sexo masculino não estavam seguros ao lado de sua irmã. Ela é um furacão. E um pouco arpia, se não em espírito. Em seguida, sua mãe acrescentou que o próprio Harvey, a propósito, começou um feriado legal, e não havia nada para ficar amuado em casa, ele também precisava se desconectar. Além disso, descobriu-se que Natalie originalmente queria viajar com a namorada, mas não podia por motivos familiares, e a agência de viagens não queria devolver o dinheiro, e discutiu com eles por um longo tempo e acabou, e isso não desperdiçaria o bem? A partida foi planejada em uma semana. O descanso foi planejado em uma das ilhas do Mar do Caribe, em um hotel 4 estrelas e com programa all inclusive. Vá, filho, Harvey deu uma piscadela para o pai. Se sua mãe me deixasse ir, eu adoraria. Vá, tire férias, e piscou o pai. Isso é coisa de jovem. Cale a boca, seu safado. Brincou minha esposa, batendo no meu pai. De qualquer forma, Harvey, arrume suas coisas. A propósito, você tem seu passaporte. Não tivemos tempo de ir para o mar com Elizabeth, acrescentou sua mãe em voz baixa. E foi assim que algo mudou em Harvey. Ele percebeu que simplesmente não aguentava mais passar as férias com seus parentes, ouvir constantemente sobre o ex-marido inútil, a esposa que perdeu. Ok, disse Harvey, levantando-se da cadeira de pelúcia que decorava a sala de estar dos pais. Ok, estou indo. Quando o avião decolou, Harvey já havia se arrependido de sua decisão e até compreendia um pouco o ex-marido de sua irmã. Por que Natalie? Ah, aquela Natalie. Ela não havia mudado nada desde o jardim de infância, continuava tão mal-humorada, falante e teimosa. Uma vez, eles dirigiram até a metade do caminho do aeroporto para casa porque ela achou que tinha esquecido alguma coisa, mas então a coisa supostamente esquecida foi encontrada em sua bolsa. Ela fez com que Harvey ajudasse a vasculhar sua mala, rasgando suas entranhas no meio do corredor porque ela havia esquecido de colocar algo em sua bagagem de mão. No avião, ela temia que fossem desembarcar, então Natalie discutiu com um passageiro vizinho para deixá-la no assento da janela. Durante todo o tempo em que Natalie não o incomodava com conversas, Harvey cochilou. E então, quando eles saíram do avião e do saguão do aeroporto, ele piscou por um longo tempo para o sol, que parecia irrealisticamente grande e brilhante, queimando tão quente, e finalmente, eles fizeram um check-in no hotel, onde lhes foram designados quartos adjacentes. Natalie começou a reclamar que estava cansada da viagem, que precisava descansar. E como Harvey a conhecia bem o suficiente para perceber que ela descansaria, mas não dormiria, e viria até ele como interlocutor para reclamar de sua sorte, ele decidiu que era melhor sair do quarto, dar um passeio, refrescar-se. E então, talvez, mais tarde, Natalie estaria sobrecarregada com as impressões do resort tropical e não teria tempo para ele. Harvey vestiu uma camisa estupidamente colorida e salpicada de palmeiras que sua mãe havia comprado e dado a ele antes do voo. Parecia estranha, mas talvez fosse a ideal para aquele lugar. Depois de trocar de roupa, o homem saiu correndo do quarto, deixando os grunhidos de sua irmã atrás da porta. Na rua, ele se apressou para comprar uma garrafa de água e estava quente. No terreno do hotel, a música tocava, as crianças choreavam e as vozes dos animadores ecoavam. Esse lugar era bem conhecido como um resort de férias para a família. Com o nariz franzido, Harvey decidiu dar uma volta pelo site e ele chegou ao aterro, parou, cobriu os olhos com a palma da mão e olhou para o mar. Era lindo.
Em sua infância, ele só havia estado lá. Em seu coração havia algo como alegria e férias grátis. E por que não ser feliz? Sim, a família se desfez, mas e não é uma eternidade para carregar o peso. Depois de comprar um coco inteiro, o qual estava espirrando uma água saborosa, Harvey passeou pelo aterro. De um lado da praia, as pessoas tomavam banho de sol, as moças em trajes de banho agradavam aos olhos, do outro lado havia barracas e tendas vendendo todo tipo de coisas. Harvey parou em uma delas para pegar um chapéu, para não pegar uma insolação. Desculpe-me. Ao dar um passo para trás, ele esbarrou acidentalmente no ombro de um turista. Ele não respondeu, mas também não protestou. Harvey continuou passeando preguiçosamente. E a pessoa com quem ele colidiu olhou para ele por um tempo. E a expressão em seu rosto mudou repentinamente de espanto para alegria e uma espécie de astúcia, como se o homem tivesse planejado algo insidioso e tivesse conseguido de antemão. E à noite, o irmão e a irmã foram jantar em um restaurante local, famoso por seus pratos de frutos do mar. Harvey descobriu que havia recuperado o apetite. Depois do jantar, decidiram passear pelo calçadão, onde havia muito entretenimento, com artistas em trajes típicos, música e, sob a batida rítmica de tambores, pequenos fogos de artifício voavam para o céu e tochas altas com guirlandas de flores iluminavam tudo com uma luz quente. Eu quero dançar. Natalie pulou no meio das festividades, girou e riu. Ele pensou em se afastar, só para observar. Mas então ela se viu cercada por garotas, cada uma das dançarinas parecendo uma estátua graciosa esculpida em ébano, cada uma sorrindo com dentes brancos perolados e balançando os quadris de forma hipnotizante. É para mim? Harvey ficou surpreso quando lhe entregaram um coquetel em uma bandeja decorada com sombrinhas. Obrigado, disse ele, e olhou em volta. Todos pareciam estar tomando um drink agora, e muitos dos turistas estavam carregando bebidas nas mãos. Harvey deu de ombros e um banquete hospitaleiro para os turistas. Por que recusar? Talvez fosse mais fácil para a alma? Sim, era mais fácil depois do coquetel, mas não para a alma, e sim para a cabeça e até mesmo para os olhos, que nadavam. Harvey se agarrou à palmeira mais próxima. As garotas estavam balançando em sincronia, a linha do horizonte estava começando a cair em algum lugar. Ele queria dizer que não estava se sentindo bem, que deveria ir para o quarto descansar, que provavelmente estava com dor de cabeça por causa do sol. Mas então, com uma clareza assustadora, seu cérebro adivinhou que algo havia sido misturado ao coquetel. Mas quem? O que havia sido colocado nele? Por quê? E o que aconteceria com ele? Pensando em tudo isso, Harvey não conseguia dizer uma palavra. E sua visão lhe falhou. Mas ele sentiu alguém forte encostar o ombro em seu ombro e arrastá-lo, murmurando em inglês, aparentemente explicando algo para as pessoas ao seu redor. Era uma vez um tempo em que Harvey sabia inglês muito bem, depois conseguiu esquecê-lo por falta de necessidade, mas agora, de repente, ele se lembrou e percebeu que a pessoa que o arrastava estava brincando, informando aos outros que seu amigo tinha bebido muito álcool e que esse era o estado em que ele estava, a consciência escorregadia de... Harvey chegou à conclusão de que ele não conhecia ninguém nesse país. Não. Sim, ele conhecia. Há uma pessoa, e ela é Jacob. Exceto pelo fato de que a voz do homem que o arrastava não se parecia com a de Jacob. E então Harvey caiu na escuridão. Seu corpo doía como um resfriado, sua cabeça zumbia como se um enxame de abelhas tivesse se instalado entre suas orelhas. Ele também estava tonto. Aos poucos, porém, Harvey se deu conta de que o chão e tudo o que estava abaixo dele estava tremendo, e ele podia ouvir as ondas. Logo acima dele, agora era possível ouvir vozes em inglês. Vozes masculinas e femininas. Eles estavam discutindo. Ela exigiu que ele explicasse por que o havia trazido. Ele sorriu e disse que contaria tudo, mas que deixasse o futuro companheiro cair em si primeiro, e Harvey estava muito curioso sobre o que estava acontecendo. Também era perturbador. Finalmente, ele abriu os olhos. Percebeu que estava deitado em um sofá largo e baixo na popa de um barco. Em um barco? Em um barco? Ou melhor, a julgar pelo que ele podia ver ao seu redor, era um iate, e o sol estava nascendo no horizonte e ofuscava, bloqueando a visão das pessoas que se inclinavam sobre ele.
Mas o homem com a voz familiar da época do sequestro, Harvey não gostava de um cara tão discreto, uma espécie de durão de filme de ação. E a mulher? Harvey apertou os olhos e pensou que ainda devia estar acordado e sonhando. Porque isso era impossível. Elizabeth? Ele perguntou surpreso, reconhecendo sua ex-esposa. Elizabeth estava de pé, com os braços cruzados sobre o peito e a cabeça baixa. Era ela. E, ao mesmo tempo, ela parecia uma estranha na frente dele? A garota havia emagrecido visivelmente. As clavículas, os joelhos e as pontas dos cotovelos eram salientes, mas só pareciam enfatizar ainda mais a graça de sua figura feminina. Ela havia cortado o cabelo curto e mudado a cor, e em vez de loiro palha, agora era ruivo com um penteado estilo Cleópatra. A brisa agitava a saia de um vestido preto sem alças. Braceletes largos de ouro brilhavam em seus pulsos bronzeados. Harvey poderia jurar que sua esposa nunca estivera tão bonita e que ele nunca desejara tanto tocá-la. Sem nenhum tom erótico, só para ter certeza de que era real. Por que você o trouxe aqui? Rosnou a visão maravilhosa na forma de sua ex-esposa, dirigindo-se ao sujeito desagradável. Que diabos você está fazendo? Relaxe, o homem sorriu, abriu a porta até então invisível e tirou uma garrafa de conteúdo transparente da geladeira. Não franza a testa ou você ficará com rugas aqui, ele apontou com o dedo. Você vai ficar com rugas. Mas eu entendo, ele levantou as mãos de forma conciliatória. Você está surpreso. Eu também fiquei surpreso quando vi. Que coincidência engraçada, pensei. Dito isso, ele bateu a garrafa contra a lateral do iate, arrancando a tampa, e a estendeu para Harvey. É só água, tome um gole, sorriu o cara. Você não está com uma aparência muito boa. E eu não liguei para ele, Elizabeth deixou escapar. Agora ela parecia não apenas indignada e surpresa, mas também assustada. Eu não sei o que ele está fazendo aqui, eu juro. Sim, eu acredito em você, deu de ombros o sujeito malvado. Elizabeth, sussurrou Harvey, segurando a garrafa em sua mão. Ele não podia acreditar nesse encontro. Ele tinha tanto para lhe contar. Ele estava tão absorto em suas impressões que, por alguns minutos, até deixou de lado a pergunta ardente de por que ele estava aqui e quem o havia sequestrado. Suspirando, Harvey tomou um gole com cautela. Era de fato água e ele agarrou a garrafa com avidez. Então, o que temos aqui? O homem moreno sentou-se no sofá, esticando os braços sobre a mesa em cada lado dele. E nós não sabíamos onde encontrar o homem certo. Mas o destino deu seu jeito. O quê? Não. Isso é impossível. Nós o levaremos para a praia imediatamente. Elizabeth estendeu a mão, apontando o dedo para Harvey. Não se atreva a trazê-lo para isso. Por quê? O homem sorriu e arqueou uma sobrancelha questionadora. Pelo que você me contou sobre ele é uma boa opção para nós. E o fato de ele ser seu ex vai tornar as coisas mais fáceis. Eu o odeio, Elizabeth cerrou os dentes. Você arruinou toda a minha vida. Eu lhe dei o bilhete dourado, querida. Foi você quem conseguiu rasgá-lo e jogá-lo no lixo. Mas como eu lhe disse, a sorte está do nosso lado. Você pode me compensar. Levantando-se, ele lançou uma mulher elegível para sequestrada, depois deu um tapinha leve e afetuoso na bochecha de Elizabeth e entrou no iate. Vou dizer ao capitão para dar outra volta na Bahia. Enquanto isso, você conversa e explique a ele o que está acontecendo e deixe claro que ele não tem escolha. A menos que ele queira se juntar ao nosso pequeno grupo. Bem, explique a ele o que você arrisca nesse caso, e as últimas palavras tinham uma entonação surpreendentemente diferente de tudo o que havia sido dito antes, com a frieza e a determinação de um homem acostumado a fazer as coisas como ele acredita que devem ser feitas. E também a disposição das pessoas ao seu redor, se for o caso, de cooperar, além de não ousar interferir. Olá, disse Elizabeth, e sorriu tristemente. Ela se sentou ao meu lado. Desculpe-me, e não tive a intenção. Não foi minha intenção. Harvey abriu a boca e a fechou. Por
confessar, uma confissão de como ele foi um idiota naquela noite e jura que só precisa dela, que sem ela a vida é um cenário de papelão cinza onde ele se sente como um brinquedo de corda quebrada. Ou o fato de que ele não sabe o que está acontecendo, o que eles querem que ele faça, e que ele tem um primo na praia e deve estar em pânico por perdê-lo. Ele é meu irmão, disse Elizabeth. Eu sinto muito. Eu não sabia. Como você veio parar aqui? Harvey respondeu que ele havia sido trazido para as ilhas. Ela assentiu com a cabeça e continuou. Mas o que ele estava dizendo não parecia esclarecer nada. Porque, de repente, Elizabeth começou a divagar sobre como Harvey deveria fingir que estava bem com tudo, que não precisava fazer perguntas e que, assim que o iate estivesse atracado no porto, ele deveria correr para o hotel, pegar sua irmã e voar para casa. E quanto a você? Harvey fez a pergunta mais importante de todas: o que diabos está acontecendo aqui? O que você corre o risco de fazer se eu não concordar com alguma coisa? Você é um idiota, disse Elizabeth e esfregou as têmporas, fechando os olhos. Minha cabeça está doendo. Pílulas não ajudam. Então, se recompondo, ela abriu os olhos. Por que você não dá o fora daqui? Parecia que você não se importava com a nossa separação. Eu estava errada. Oh! Exclamou ela. Você percebe que isso soa como um melodrama barato? É que está tudo acabado entre nós. Sinto muito, e que você tenha se metido em problemas, mas você pode e deve sair. Eu mesmo cuidarei disso. Harvey se levantou e agarrou a esposa pelos ombros, virando-a de costas. Ainda não recebi os papéis do divórcio, portanto, você ainda é minha esposa e quero saber o que está acontecendo. Ah, vejo que o Durão já está de uniforme, o irmão da Elizabeth está de volta ao convés. Não tivemos a chance de nos apresentar. Alex, mas para os amigos é mais Alex. Então, você não disse nada a ele? Bem, minha irmã é burra. Ele acrescentou com pena. Ela é minha esposa. Harvey tentou colocar o máximo de força possível em sua voz. E eu não vou deixá-la. Eu sei o que você fez. Acredite em mim, eu não o teria deixado se você fosse todo branco e fofo, mas você? Você acha que ainda há química entre vocês dois? Não tenho tanta certeza disso. Você sabe que ela poderia ter vivido como uma rainha, ter sido uma socialite, mas ela desistiu de tudo por isso. O que você disse então? Independência. Você sabe quantas vezes eu pedi para ela voltar? Mas ela escolheu ser uma dona de casa banal. Tanto potencial enterrado. E o que aconteceu? Alex acenou com as mãos. Ela está de volta ao seu lugar. E o fato de você ter aparecido de repente? Bem, digamos que foi um curioso acidente da vida. Mas você machucou minha irmã, lamentou Alex. Parece-me que você também nem sempre a tratou bem, respondeu Harvey. Talvez. Alex abaixou a cabeça em pensamento. Só eu tenho o direito de fazer isso. Eu cuidei dela, eu a tirei do orfanato de Santos Loucos e dei a ela tudo, ensinei a ela tudo. E o que você fez por ela? Colocou-a na cozinha fazendo borscht? Por favor, parem com isso. Elizabeth gritou. Parem com isso, vocês dois. Ok, sério, Alex respirou fundo e exalou. Vamos nos acalmar e conversar seriamente. O que está acontecendo aqui? Perguntou Harvey. Um negócio de $1 milhão. Alex sorriu. O sol, nascendo no horizonte, estava começando a brilhar, os golfinhos estavam de volta em suas brincadeiras não muito longe do iate, a costa estava decorada com uma vegetação exuberante e as paredes brancas como a neve dos prédios da cidade, em sua maioria com telhados de telha. Mas Harvey não notou toda essa beleza. Ele escutava. E quanto mais ele ouvia, mais lhe parecia que agora estava ouvindo o roteiro de algum thriller de Hollywood, mas não os fatos da vida real. Mas parecia ser a vida real. E isso deixou enjoado. Acontece que o irmão de Elizabeth tinha mais companhias desde sua juventude. No entanto, ele não as chamava de ruins. Mas, de acordo com a história, eles eram.
Porque esses caras organizavam corridas ilegais de carros esportivos. Mas essa era a primeira e, por assim dizer, a principal atividade deles. E, às vezes, também. Eles roubavam coisas de pessoas ricas para outras pessoas ricas, ou seja, realizavam encomendas exclusivas de natureza específica, enquanto viajavam pelo mundo todo. Os clientes eram principalmente da América do Sul e do Oriente Médio, bem como do Sudeste Asiático, e Harvey engoliu nervosamente. Agora estava claro por que Elizabeth estava fugindo de sua antiga vida. O irmão não escondia que estava preparando um lugar especial para a irmãzinha, pois ela poderia ser útil para essa equipe, inclusive por meio do charme feminino, a arte da sedução, mas aconteceu que Elizabeth não tinha outros familiares ou amigos, exceto Alex. Em geral, Harvey não era muito bom em entender psicologia, mas aqui ele entendeu que parece ser um vício, o desejo de voltar para a única pessoa próxima. Naturalmente, Elizabeth, durante todos esses anos, sabia o que fazia Alex. Mas ele era seu próprio irmão. Por isso ela se manteve calada. E quando Harvey traiu seu amor de forma tão cruel, Elizabeth, é claro, voltou-se para o irmão e ele recebeu sua irmãzinha perdida de braços abertos. Só que ele esperava um sinal de gratidão em troca e, aparentemente, e agora Elizabeth tinha alguns assuntos a tratar. Não ficou claro para Harvey no início, mas por que ele não diria não ao irmão, afinal, ele não machucaria a própria irmã. Mas então ele se deu conta. Ele faria isso, Alex havia dito que se Elizabeth recusasse. Então, infelizmente, um homem muito poderoso saberia que ela estava envolvida no desaparecimento do colar de diamantes de seu cofre. Que bobagem! Exclamou Harvey, ela não é uma ladra. Eu sei disso, suspirou Alex. Você sabe disso. Mas o dono dos diamantes tem certeza de que uma pessoa como minha irmã, que voltou de repente para mim, ela não pode ter nada a ver com isso. Veja, ela viveu com você por o que é isso, um ano. Tão insignificante comparado ao tempo que ela passou comigo. Você acha que ela está aqui por acidente, depois que o marido a traiu? Isso é ridículo. Olhe para ela. De repente, Alex agarrou Elizabeth pela cintura, puxou-a para si e, com a outra mão, agarrou o queixo dela e forçou sua cabeça para cima. Que tipo de idiota acreditaria que uma mulher tão bonita poderia ser enganada? Nenhum homem poderia resistir a ela. Então, a pobre garota não tem desculpa para estar aqui, exceto que ela está envolvida no roubo do colar. Que tipo de irmão você é, se está disposto a incriminar sua própria irmã? Começou Harvey. Eu não criei esse boato. Alex sorriu. Mas por que ele negaria se Elizabeth se mostrasse ingrata e se recusasse a ajudar? Afinal de contas, foi ela quem me armou uma cilada quando fugiu. Ela me ligou da Alemanha e chorou, implorando para que eu pedisse desculpas e me deixasse ir. Você queria que eu dormisse com aquele desgraçado da Colômbia. Eu não significava nada para você, mesmo naquela época. Elizabeth empurrou seu irmão para longe. Parecia uma coisa pequena, mas agora ela estava mais perto de Harvey do que dele. E ele poderia ter ido para o outro lado do barco. E ainda assim, ela me chamou quando percebeu que estava sozinha. Os três ficaram em silêncio por um tempo. Algumas gaivotas circulavam sobre o iate, grasnando com saudade. E então Alex continuou. Descobriu-se que o colar de valor inestimável pertencente ao Sr. John Smith havia sido roubado por um associado de James Richter, que o havia ofendido há muito tempo. O motivo da ofensa anterior, explicou Alex, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo agora. O proprietário do tesouro de joias, naturalmente, começou a perguntar sobre os vilões que haviam executado tal encomenda para Richter, pois ele não poderia ter agido por conta própria. O Sr. Smith acreditava que lidar com o cliente do roubo era uma coisa e que seria tratada mais tarde e com cuidado, mas descobrir quem havia roubado os diamantes e puni-lo de acordo com a riqueza de sua própria imaginação era outra bem diferente. Não sei por que pensei que eu e meus rapazes é que tínhamos roubado o colar, e deu de ombros Alex. Dá de ombros para Alex. Parece que alguém está se vingando de nós de forma tão elaborada. Talvez os concorrentes. E aqui, sabe, que triste, não sobrou quase nada da antiga equipe. Neste ramo,
Você sabe, as pessoas gostam de se aposentar cedo e enquanto ainda estão vivas. Tentei dizer ao Smith, é claro, que não tínhamos nada a ver com isso. E ele disse que há uma chance de fazer a coisa certa. Provar a inocência deles. E nos redimirmos, se é que fomos nós. Tudo o que tínhamos de fazer era devolver o colar ao seu legítimo proprietário. O que isso tem a ver comigo? Perguntou Harvey. Ele fez a pergunta, mas teve a desagradável sensação de que a resposta, e ele já sabia. Você vai nos ajudar a fazer isso. Alex assentiu com a cabeça. Como eu disse, a equipe diminuiu. Agora somos apenas ela, eu e mais um cara. Um novato, mais promissor. Precisamos de mais uma pessoa. Mas por que eu? Na verdade, eu estava pensando em escolher alguém local. Há caras que são bons em casos especiais, você sabe o que quero dizer, sorriu Alex. Harvey entendeu perfeitamente, ele estava falando de bandidos. Mas, veja bem, esse é o problema. É um negócio arriscado. Há mais de $1 milhão em jogo. Há o risco de um novato na equipe decidir que pode ficar com a torta toda, sabe? E então eu vi você. Dá para acreditar na coincidência? E pensei, por que não esse cara? Elizabeth me falou muito sobre você. Você tem todas as habilidades que eu preciso. Que habilidades? Murmurou Harvey com espanto. Eu nem roubava maçãs dos meus vizinhos quando era criança na vila. Você é um bom motorista e sabe inglês muito bem. Isso é o suficiente para nós. Mas o mais importante, você será fiel. Não trairá. Não vai deixar que nada de ruim aconteça a ela, vai? Com essas palavras, Alex passou os dedos pela bochecha de Elizabeth. Ela balançou a cabeça e lhe deu um tapinha no braço, mas ele apenas sorriu. Depois de ouvir o irmão de sua ainda esposa, Harvey hesitou, não só porque precisava digerir o que lhe havia sido dito, mas também porque, insistentemente, como se um mosquito estivesse zumbindo em seu ouvido, uma pergunta começou a assombrá-lo. Por que Alex foi tão franco com ele? Ele não tinha medo de que Harvey pudesse cuspir tudo assim que estivesse em terra e ir à polícia para denunciar o sequestro e o caso criminal ao mesmo tempo? Na verdade, não havia muitas opções para Alex ser tão corajoso. Em primeiro lugar, ele realmente acreditava que Harvey amava tanto Elizabeth que faria qualquer coisa por ela. Mas isso era um pouco suspeito. Por que e que tipo de amor, depois de uma traição ousada e descarada? Outra opção era que Harvey se considerava um covarde, que, se não se envolvesse no caso, correria para casa, como um covarde, e ninguém diria nada. A terceira opção parecia a mais realista e sombria. Porque, talvez, pensou Alex, se Harvey não concordasse, livrar-se dele. Quem sabe, talvez ele até tivesse experiência anterior em eliminar parceiros que não cooperavam. Harvey percebeu que a coisa mais inteligente a fazer agora era ganhar tempo. Ele deveria voltar para a costa e conversar com sua irmã. Não para pedir conselhos, mas para acalmá-la para que ela não fizesse barulhos desnecessários. Depois, ela deveria ligar para casa. Para os pais. Peça conselhos ao meu pai, Jacob também. Harvey se animou, lembrando-se de que tinha um amigo que trabalhava nessas ilhas. Jacob poderia lhe dizer onde reclamar e onde se salvar. O silêncio se prolongou. Então Harvey deu um passo em direção a Alex e apertou sua mão. Estou dentro. O que você quer que eu faça? Isso é ótimo. Vejo que você é um cara inteligente. Não se preocupe, eu o informarei. E, a propósito, se tudo correr conforme o planejado, Alex sorriu, todos nós ficaremos muito ricos. John não só não nos jogará aos tubarões, como também nos recompensará muito bem. Isso é tudo? Perguntou Harvey, quando, depois de uma hora, durante a qual Alex estava delineando seu plano maluco, o barco atracou e ele desceu. Posso ir embora? O que você esperava? O aventureiro criminoso arqueou uma sobrancelha. Colocar um rastreador em você como se fosse um cachorro para que você não se perdesse? Entendi, Harvey assentiu, lutando contra a tentação de lhe dar um soco no queixo.
Apenas apareça hoje à noite e neste endereço, ele lhe entregou um bilhete com a hora. Entendido, Harvey assentiu novamente e olhou para Elizabeth. Ela não saiu do iate. Sentou-se no sofá com as pernas dobradas e ficou olhando para o horizonte. Harvey caminhou pelo cais e entrou no pier. Agora o principal é não fazer besteira. E a primeira coisa que ele fez foi ir para o hotel, esperando que sua irmã ainda não tivesse mobilizado toda a polícia local e cães farejadores com helicópteros para procurá-lo. Sim, ele está aqui. Sim, ele está aqui. Natalie estava de braços cruzados no saguão do hotel e, assim que Harvey entrou no saguão, ela se lançou sobre ele e bateu com o punho em seu ombro. Você já teve o suficiente, não teve? Eu estava. Harvey estava tentando pensar no que dizer. Por que eu tinha que ir com você? Eu me senti tão mal. E você? Eu os conheço. Harvey fechou a boca, mas mudou de ideia sobre a mentira embelezada e, em vez disso, sorriu ironicamente. Conheci uma gostosa. Conversamos, bebemos. Bem, eu passei a noite na casa dele. E daí? Você acha que eu quero ficar com você o tempo todo? Não, agora sou um homem livre e, como estou de férias, vou me divertir muito. Dito isso, ele se afastou calmamente em direção às escadas que levavam ao seu quarto. Há uma excursão para o Museu Local de Artesanato Popular. É em meia hora. É em meia hora. Por que não vamos? Tudo bem, respondeu Natalie em um tom calmo. E depois para a cafeteria, eu li na internet que eles têm panquecas de manga. Harvey decidiu que, se seus planos fossem dar certo, seria melhor agir como, e ele poderia muito bem agir, ele, um pouco da mesma forma. E então tudo ficaria bem. O principal em toda essa confusão era não envolver sua irmã de forma alguma. Depois de tomar um banho rápido e trocar de roupa, Harvey discou o número de Jacob. Vamos lá, atenda. Ele andou nervosamente pelo quarto e quase deu um pulo quando Jacob atendeu. Isso foi ótimo, disse Jacob, satisfeito por saber que Harvey estava no mesmo lugar em que ele trabalhava. Claro, vejo você por aí. Quando o turno acabar. Espere. Vamos fazer isso às 7. Há uma cafeteria perto da Fonte da Sereia. Os caranguejos de lá são deliciosos. Quando a conversa terminou, Harvey deu um suspiro de alívio. Alex havia lhe dito para ir às 9 horas da noite a algum beco onde ele não sabia onde havia alguma coisa. Ele poderia falar com Jacob 2 horas antes. Isso lhe daria tempo para descobrir como sair dali. Quando se encontraram, eles se abraçaram com força. Jacob, como sempre, fez perguntas, deu notícias. Eles pediram cerveja sem álcool e caranguejos. Harvey achou que não conseguiria engolir uma mordida e mal tinha comido o almoço, mas, para sua surpresa, a carne branca e suculenta sob a casca do caranguejo desapareceu sem mais nem menos. Ele contou a Jacob tudo o que aconteceu. Ele sabia que Jacob era confiável. Jacob parecia ser um cara sensato. Por um lado, Harvey estava feliz que as coisas tivessem saído como ele queria, mas, por outro lado, ele lamentava que Harvey tivesse saído do país, porque quando seu melhor amigo mora perto, é mais fácil. Jacob ouviu com atenção, ele estava falando sério. Você está com problemas, disse ele. Você pode confiar em mim, pode confiar em mim e não ter medo, não pensar que vou traí-lo? Ele acrescentou, e olhou tão intensamente, tão penetrantemente nos olhos de Harvey, que Harvey sentiu calafrios. Harvey assentiu com a cabeça. Era uma pergunta estranha. Embora as circunstâncias também eram bastante estranhas. Eu o ajudarei, disse Jacob. Só você. Faça humor comigo quando eu precisar. Harvey não teve tempo de perguntar o que ele queria dizer ou o que seu melhor amigo estava fazendo. De repente, uma sombra surgiu sobre sua mesa. Era Alex. Que encontro curioso, disse ele com seu sorriso característico, mas seus olhos não estavam sorrindo. Harvey abriu a boca. Ele tinha que pensar em algo para dizer. Mas Alex chegou antes dele. E o que, eu me pergunto, você está fazendo com o nosso garoto? O seu rapaz? Perguntou Harvey. Eu lhe disse que havia 3 na equipe antes de você aparecer, disse Alex.
Jacob é o terceiro. Estamos trabalhando juntos há 6 meses, se não me falha a memória. Harvey teve um pensamento estranho: se um elefante tivesse lhe dado um chute na bunda, ele teria se sentido muito, muito melhor. Jacob, honesto, honrado, como um personagem de um romance histórico. Ele se tornou um bandido? Como isso é possível? Mas ele parecia ser. E Harvey percebeu que agora ele estava realmente ferrado. Ele estava sozinho, sem ter onde pedir ajuda. Ele está correndo perigo. Sua esposa é basicamente uma refém. E sua irmã ainda está em perigo. E há alguma saída para isso? Antes que Harvey pudesse dizer qualquer coisa, Jacob falou em seu lugar. E ele não conteve nada. Ele disse que ele e Harvey eram velhos amigos e que era uma coincidência que ele estivesse de férias na mesma parte do mundo e que eles estivessem trabalhando juntos. Uma coincidência curiosa, de fato, disse Alex, que parecia acreditar? Suspeitar de algo ao mesmo tempo. Não demorou muito, no entanto, para que ele voltasse ao seu estado de altivez anterior. Harvey deu um suspiro de alívio quando Jacob não deu a entender que havia pedido ajuda. Acho que as coisas estavam ruins, mas não exatamente um pesadelo, já que Jacob não o denunciou. Finalmente, Alex disse que tinha que ir. Eu não achei que, e você faria algo assim. Harvey não aguentou e repreendeu seu melhor amigo. Jacob, você é o exemplo que deu para todo o tribunal, como foi honesto e educado. O tempo muda as pessoas, disse ele. Será que muda tanto assim? Não, me desculpe, mas eu nunca vou entender. E como você mentiu para mim, hein? Como se trabalhasse como garçom ou isso? Agora sou mordomo, explicou Jacob. É como um mordomo em um feriado de luxo. Relaxe. Ele deu um tapinha no ombro de Harvey. Eu só tenho que me disfarçar, ele terminou, lançando-lhe um último olhar estranho, e então avançou em direção a Alex, com quem estava conversando. Harvey acompanhou Elizabeth, mas eles caminharam em silêncio até o lugar certo. O lugar acabou sendo uma casa de um andar em ruínas, cercada em ambos os lados da rua por casas mais novas de 3 andares. Alex abriu a porta e eles entraram no corredor, que estava cheio de lixo. Ele destrancou outra porta e toda a empresa se viu em uma sala, onde tudo estava mais limpo. A luz piscou e Harvey apertou os olhos, como se estivesse em um romance policial. Em uma das paredes estavam pendurados vários monitores, sobre a mesa havia vários laptops ligados, conectados por cabos, e em suas telas alguns códigos estavam rastejando rapidamente. Nós monitoramos como funciona o serviço de segurança do nosso cliente, explicou Alex. Então, estamos correndo contra o tempo. A festa é amanhã. Os convites estão prontos. Nosso objetivo é nos perdermos na multidão e chegarmos ao cofre no escritório onde o colar está guardado. Jacob estará esperando por nós lá dentro. Ele será, você adivinhou, um garçom? Um ótimo disfarce para quase todas as situações. Alex sorriu. Eu vou me passar por Martin Fox, um homem do petróleo do Texas, que só gosta de festas e de jogar dinheiro fora. E você? Venha, fique ao meu lado. Ele conduziu Elizabeth, que ainda estava com a testa franzida, pela mão até Harvey. Excelente! Vocês vão interpretar um casal. Turistas ricos da América. Se alguém lhe perguntar o que está fazendo nessa festa e quem o convidou, você dirá que é o Wilhelm Wolff. Não se preocupe, é esse velho rico, ele realmente tinha que vir e prometeu trazer muitos amigos. Ele os faz com facilidade. Ele sofreu um acidente de esqui aquático e teve um derrame, agora está na UTI, então é claro que ninguém pode verificar suas informações. Elizabeth, precisamos conversar. Harvey se virou para a esposa. Afaste-se. Rosnou a jovem. Acalme-se. Alex acenou com as mãos. Fique calma, está bem? Eu entendo, irmã, que você esteja disposta a arrancar os olhos dele, afinal de contas. Mas, por uma noite, vocês precisam fingir que são um casal de pombinhos, certo? Portanto, vá em frente, ensaie ou faça o que quiser.
Mas ouse me tramar, a voz de Alex exalava aço derretido. E eu vou me certificar de que, se falharmos, se formos jogados aos tubarões, você será o primeiro a cair nas mandíbulas deles. Harvey assentiu com a cabeça. Ele não ia desistir tão facilmente ou abandonar Elizabeth. Mas parecia que as explicações realmente tinham que ser adiadas. Amanhã, às 6 horas, você também virá aqui. Com exceção de Jacob, ele, como servo, estará lá logo pela manhã enquanto o banquete estiver sendo preparado. Depois disso, partiremos todos juntos, mas em carros separados. Nesse meio tempo. Alex pegou um rolo de papel enrolado na prateleira e o estendeu sobre a mesa, pressionando as garrafas vazias nas bordas. Uma planta baixa da mansão e de seus arredores. Estude-a, faça perguntas, memorize-a. Isso vai para você primeiro. Ele apontou o dedo para Harvey. Espero que você não sofra de cretinismo topográfico. Não, eu vou me lembrar de tudo, respondeu ele, e pensou com uma risada amarga que sua antiga professora de geografia teria ficado maravilhada com o fato de que ele poderia usar a ciência dela, assim como ela havia lhe ensinado ferozmente a orientação do terreno quando toda a turma fez uma excursão ao subúrbio. Dessa vez, quando Harvey voltou ao hotel, sua irmã não o cumprimentou com reprovação, mas ficou subitamente muito ansiosa. Você está bem? Ela se aproximou dele, com os olhos brilhando de lágrimas. Qual é o problema com você? Perguntou Harvey. Qual é o problema? Oh, como tudo isso é horrível. Natalie molhou as mãos e Harvey se perguntou o que aconteceria se... E se a irmã dele descobrisse sobre seus infortúnios? Então ela estaria em grande perigo. Sabe, hoje uma turista teve o celular roubado de sua bolsa enquanto esperava na fila da loja de cacau. E outra teve sua bolsa roubada na praia. É terrível. Que pesadelo. Em um lugar decente. Não, é impossível. É tudo criminoso. Temos que ter muito cuidado. Harvey quase cai em uma gargalhada histérica. Ele deveria ter os problemas da irmã. Qual seria a reação dela se descobrisse que tipo de crime realmente vivia aqui e que ele, Harvey, iria cometer um roubo de muitos milhões de dólares? Não se preocupe, ela suspirou, é claro, sem revelar suas preocupações atuais. Logo estarei em casa. Nada de ruim vai acontecer aqui, acredite em mim. Venha, vamos jantar. Ela realmente esperava que nada de ruim acontecesse. E se a bolsa ou o celular dela fosse roubado? Bem, ele preferia encontrar 1000 batedores de carteira insignificantes como esse do que um momento na companhia do irmão sombrio de Elizabeth, que Harvey também decidiu que seria nessa festa, quando ele e Elizabeth estivessem sozinhos, que ele conversaria seriamente com ela sobre tudo. Pois ele não tinha a menor intenção de deixá-la ir embora daquele jeito. Na manhã seguinte, Harvey não quis sair de debaixo das cobertas por um longo tempo. Era um pouco como quando ele também era criança, quando costumava se aconchegar debaixo do cobertor porque sua mãe lhe dizia que eles estavam indo ao dentista e que não iria doer nada. Só que Harvey tinha idade suficiente para perceber que estavam mentindo para ele. E agora ele percebia que, embora Alex estivesse engasgando com seus discursos de que o caso sairia como planejado, ele percebia que tudo poderia dar errado. E então? Bem, os tubarões citados por Alex ainda poderiam ser a menor das ameaças? E o que era particularmente repugnante em toda a situação era o fato de Harvey ter percebido o perigo que ameaçava Elizabeth. E ainda mais assustador era o fato de ele não entender como recuperá-la. Como convencê-la de que ele havia cometido um erro? Ele havia cometido um erro. Mas isso não significava que ele não sentia nada por ela. Por que está sentado aí? Está doente? Natalie, que havia entrado no quarto, estava tirando o cobertor de cima dela. Excursão aos recifes de coral. Não estou perdendo isso por sua causa. Era estranho observar os peixes coloridos sob o fundo transparente do barco, depois fritar na praia porque você havia esquecido o protetor solar e, em seguida, experimentar alguns donuts com geleia de frutas estranha por insistência de sua irmã. Em geral, passar o dia no estilo turístico, sabendo que o relógio está correndo e você está prestes a ir para o trabalho.
Harvey olhou com saudade para dois policiais locais que estavam na rua. Ei, eles saberiam. Mas ele se manteve firme. Você está indo a um encontro? Sussurrou minha irmã com raiva. Não, o que a faz pensar isso? Só estou indo dar uma volta. Sim, você não pode mentir, Harvey. Natalie revirou os olhos. Você vai sair com aquela garota gostosa? Sabe, aquela que você conheceu aqui? Disse Harvey. Sim. Ele decidiu que aquela mentira espontânea poderia ser muito lucrativa. Talvez eu volte tarde. E eu vou ao restaurante sozinha. Disse Natalie, desafiadora. Você pode fazer o que quiser, Harvey acenou para ela, mas depois deu uma piscadela. Vou contar à minha mãe o que você tem feito. Jantarei, assistirei a um show, dançarei um pouco e irei para a cama. Ele mal conseguia se lembrar de como havia chegado ao lugar certo. Alex abriu a porta e imediatamente jogou a maleta do terno nas mãos de Harvey. Vista-se, Harvey foi para outro cômodo, como um guarda-roupa, e vestiu o terno. Estava um pouco apertado, e a gravata borboleta que ele usava no pescoço parecia ridícula. Ele já havia odiado gravatas antes. Mas ele tinha que fazer isso, é claro. Feito, e disse Harvey, saindo. E, no momento seguinte, ele ficou sem palavras. O vestido escarlate ficou perfeito em Elizabeth. Ou ela estava. Como num passe de mágica, 100 vezes mais bonita. O intrincado drapeado de seda envolvia o corpo dela, acentuando suas curvas femininas. E parece que a saia chegava até um pouco acima do joelho, que o decote mal abria suas clavículas e que seus braços estavam cobertos até o osso engraçado. Mas como ela era sedutora! Seus olhos verdes observavam um gato desconfiado e indomável por baixo de sua franja bem cuidada. Ela nunca havia usado saltos tão altos. E agora, quando Harvey se aproximou dela, ela era um pouco mais alta do que ele. Brilhante. Os momentos maravilhosos foram arruinados por Alex, que bateu palmas várias vezes com seu sorriso característico, como se estivesse assistindo a uma apresentação teatral. Um lindo casal. Que idiota você é, se preferiu o outro, sem ofensas, e em suma, não valia a pena sonhar com Elizabeth esquecendo o caso, mas o fato de seu irmão estar lembrando disso agora mesmo fez com que Harvey quisesse estrangulá-la. Eles saíram e entraram em dois carros. Harvey sentou-se ao lado do banco do motorista. Elizabeth virou suavemente da rua estreita para a estrada normal. Elizabeth. Cale a boca, ela disse a ele, olhando severamente para a frente. Eu não vou me calar. Respondeu Harvey. E então ele falou, e de como ele tinha sido um canalha, e de como ele estava errado. E que ela havia virado sua vida de cabeça para baixo, e por isso ele, sentindo um afeto infinito, temia o que nunca havia sentido por ninguém antes. Ele falou com franqueza e honestidade. Ele admitiu que perdoar uma coisa dessas? Provavelmente impossível. Mas é possível. Dê-lhe um segundo e ele jura que é a única chance. O carro passou pela entrada da garagem, serpenteando por gramados ingleses imaculadamente verdes, e parou em frente à mansão. Elizabeth saiu e entregou as chaves ao manobrista. Preciso pensar. Ela ficou quieta durante todo o trajeto, e essas foram suas primeiras palavras para Harvey. Apenas 3 palavras. Mas o quanto elas significavam para ele. Elas foram a principal coisa que lhe deu esperança. Ela o cumprimentou com um aperto de mão e eles subiram a ampla escadaria, no topo da qual havia um poderoso leão de mármore preto. Harvey entregou ao mordomo, ou como ele poderia ser chamado, um par de convites. Eles foram autorizados a entrar. Ele respirou fundo e exalou, vamos jogar, a cada passo do caminho. Harvey imaginava que eles seriam expostos. Ele imaginou de forma colorida como o senhor da mansão apareceria diante deles, eles teriam uma conversa fiada e, de repente, com um estalar de dedos, os seguranças de ombros largos apareceriam e os prenderiam. Elizabeth grita, é arrastada e ele não pode ajudá-la, sente-se impotente e percebe, pela enésima vez, que, se não fosse por sua vil traição, ela não estaria aqui. No entanto,
Os momentos que se arrastavam lentamente se transformaram em minutos e nada aconteceu. O dono da casa apareceu de fato diante deles, mas apenas para cumprimentá-los, para desejar-lhes boas férias. E então James Richter se afastou apressadamente, deve ter sido, Harvey percebeu, para cumprimentar os convidados mais importantes. Jacob estava por perto com uma bandeja de aperitivos de caça preta. A casa está livre da varanda. Eu derrubei o guarda. O que você fez? Os olhos de Harvey se arregalaram. Ele está apenas dormindo. Jacob levantou uma sobrancelha. Não sou idiota. Harvey percebeu que, neste momento, sua vida dependia de cada ação sua. Na verdade, sua vida dependia disso. Mas ele não perdeu a oportunidade e colocou a mão na cintura da esposa. Acho que era possível ouvir os dentes de Elizabeth rangendo, mas ela apenas sorriu docemente para ele. Quando entraram na varanda, tiveram que passar por cima do guarda que estava roncando no chão. Então, com o mapa da mansão como se estivesse gravado em seu cérebro, Harvey se virou para as escadas, arrastando a esposa atrás dele. Suba até o primeiro andar, vire à esquerda e lá está o escritório. Show, disse Elizabeth, e se ajoelhou em frente à porta. Algo fino e metálico cintilava em seus dedos graciosos, e Harvey adivinhou que era um abridor de fechadura. Então, foi isso que ela aprendeu na juventude, pensou Harvey, e engoliu. O quanto ele não sabia sobre sua esposa, eles entraram no escritório, mal iluminado por uma lanterna miniatura. O cofre devia estar atrás de um dos quadros, e o feixe de luz já havia localizado um retrato de algum rei, exatamente o que eles precisavam. Mas então o feixe de luz da lanterna desapareceu quando a luz das lâmpadas do teto inundou o cômodo. Harvey e Elizabeth se viraram bruscamente. Como é impróprio retribuir a hospitalidade dessa maneira? James Richter estava parado do outro lado do corredor, apontando uma pistola para eles. Suponho que eles tenham vindo buscar os diamantes. Harvey deu um passo à frente, bloqueando sua esposa. Eles nos forçaram. Isso é interessante. James sorriu. Sabe, eu nunca ouvi uma explicação assim. Normalmente, você sabe, os ladrões gostam de contar histórias sobre parentes com doenças terminais. Houve um movimento atrás de Richter. A porta da sacada devia estar entreaberta por causa do calor, algo inédito até mesmo nos trópicos, e silhuetas escuras eram agora visíveis ali. Harvey percebeu. Elizabeth também empurrou levemente por trás, mas Harvey, como que instintivamente, percebeu que não deveria deixar isso transparecer. Isso definitivamente não é segurança da mansão. Veja, você roubou o colar. Você o roubou? Bem, é claro que isso foi dito a ele, e sorriu Richter. Eu o devolvi. Sabe, John Smith deveria ter se casado com minha única filha. Depois ele mudou de ideia. E saiu de minha casa, retribuindo minha hospitalidade fazendo o que você está prestes a fazer? Ele roubou o que a própria Rainha Vitória havia dado à minha tataravó. Eu tive que devolvê-lo a ela, só isso. Mas por que você não foi à polícia? Perguntou Harvey. Em geral, ele não se importava com as brigas daquelas pessoas ricas, estava apenas ganhando tempo. O caminho oficial era longo demais, era incrível como a mão de Richter ainda não havia tremido na posição tensa e estendida em que ele segurava a pistola com confiança. Ele teria tido tempo de escondê-la novamente. Não, imagine a impudência de tentar roubá-la uma segunda vez. Mas, felizmente, não cometo os mesmos erros agora. Por que mantê-lo no mesmo cofre? Não, o colar está do outro lado do mundo. E no cofre? O homem encolheu os ombros. Então, algumas ações e trocos. Harvey estava prestes a fazer outra pergunta estúpida, mas então a porta se abriu e Alex entrou no escritório. E ele também estava armado. Agora o foco de Richter mudou dos infelizes ladrões para o protagonista desse ataque ousado. Eu sempre soube que Alex era muito forte. Se você quer fazer algo bom, faça você mesmo. Abra o maldito cofre. Harvey exclamou e empurrou sua esposa para baixo e para o lado. Agora ela estava se protegendo atrás da enorme escrivaninha. Com um grito, Elizabeth cobriu a cabeça com as mãos e se enrolou em uma bola. Harvey a cobriu o melhor que pôde.
E com razão. Mais pessoas irromperam na sala vindas da varanda, com sons de luta desesperada. Então tudo ficou em silêncio. Ei, você está bem? Harvey ficou surpreso ao ver Jacob se inclinando sobre eles. Alex estava deitado no chão, derrotado, com as mãos atrás das costas. Richter tinha a palma da mão pressionada contra o rosto e parecia que seu nariz havia sido danificado na luta. Havia também pessoas com uniformes da polícia local e alguns estranhos com roupas normais, mas com os rostos escondidos por máscaras assustadoras, parecidas com as de carnaval. O que está acontecendo? Perguntou Elizabeth com pesar. Acabou, respondeu Jacob. Você não é mais prisioneira do seu irmão. Elizabeth olhou em volta com olhos quase frenéticos, e então, de repente, ela começou a chorar. Harvey estava lá, e sua esposa estava em seus braços. Ele a envolveu com seus braços, protegendo-a, consolando-a. Mas com cuidado. Com medo de que, no momento seguinte, ela se afastasse, o afastasse. Mas Elizabeth apenas chorou, e foi uma noite muito longa. A festa havia terminado e os convidados estavam indo embora às pressas. Harvey, Elizabeth e Jacob, assim como Richter, logo se viram em um escritório, como Harvey percebeu, pertencente à polícia local. Eles tiveram a oportunidade de conversar em particular. Jacob explicou tudo. Descobriu-se que ele havia de fato se juntado a Alex como membro de sua gangue, mas só o fizera para prendê-lo. Jacob disse que, nos últimos 2 anos, ele estava trabalhando para uma organização internacional secreta que caçava criminosos de todos os tipos. Ele explicou que eles não pertencem a nenhum país e que são basicamente uma espécie de cavaleiros errantes. Nossos serviços são usados por países pequenos, geralmente países insulares como este. Sua avó estava certa quando proibiu de ler livros sobre piratas nobres e coisas assim, disse Harvey, pensativo. Eu cresci bem, disse Jacob. Por que você me contou? Não há segredos a serem guardados lá, disse Harvey. Em teoria, sim, Jacob assentiu. Mas o problema é que estou me preparando para ir embora. Já tive aventuras suficientes por alguns anos. E o salário? Ele permitirá que eu me estabeleça em uma praia em algum lugar, talvez abra um restaurante de peixes para turistas. Quanto aos meus colegas de trabalho, ele deu uma piscadela. Você não viu a cara deles, Harvey assentiu, tudo parecia lógico. Por que aquele cara não está algemado? Ele apontou para James Richter, que, por sinal, tinha um hematoma enorme no rosto. Por que ele nos contratou, é claro, depois de entrar em contato com as autoridades locais. Ajudamos, digamos, a descobrir quem Smith enviaria e aprendê-lo. Agora, o próprio Smith, é claro, tem coisas interessantes sobre ele. Ele estava mirando em mim e em minha esposa. Harvey ficou indignado. Você está exagerando, murmurou James. Harvey cerrou os punhos embaixo da mesa. Ele sabia que era estúpido brigar, mas ele queria. Você não pode fazer nada por Elizabeth? Ele se virou para o amigo. Ela não está correndo perigo, Jacob assentiu. Ela tem cooperado conosco desde o início. Ela relatou o que Alex fez e disse. Ela está livre. E você também. Quanto ao Alex, ele terá o que merece. Bem, já que toda essa situação inacreditável havia sido resolvida de forma favorável, ele queria sair dali o mais rápido possível. Especialmente porque Elizabeth já havia se levantado e dito que queria ir embora. Ele alcançou do lado de fora da delegacia de polícia. Precisamos conversar. Espere. Ele bloqueou o caminho dela e a olhou nos olhos. Por favor, e sua esposa olhou atentamente, depois acenou com a cabeça e caminhou em direção ao aterro. Lá, ele tirou os sapatos, caminhou para frente e se sentou na areia. Ele esticou as pernas. Agora uma onda estava roçando nelas, quase até o joelho. Harvey se aproximou e, sem pensar em encharcar o terno, sentou-se ao lado dela. Eu amo você, e disse ele suavemente.
Mas isso passou, ela respondeu com a mesma calma. Mas você? E você? Entenda, eu perdoaria muitas coisas. Mas isso. Sabe, eu percebo que você poderia entender tudo e talvez. Se eu voltar, nada disso voltará a acontecer. Exceto. Você me traiu naquela noite. Você me quebrou e me fez novo. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Uma concha com uma criatura marinha apareceu na areia e Harvey a jogou de volta no mar. Então, acabou, Elizabeth se virou para ele. Em um momento, os braços dela estavam em volta do pescoço dele e os lábios dela cobriram os dele. Foi um beijo longo e leve, mas que penetrou em sua alma. E então, quando ela se afastou, ele leu a resposta em seus olhos. Harvey se levantou. Ele se sentia estranho. Ele não conseguia acreditar em tudo aquilo. E com isso veio uma clara percepção: é verdade. Acredito que você será feliz. Você encontrará uma mulher que amará e ela amará você. Você terá filhos. E você? Eu. Disse Elizabeth, pensativa. Provavelmente irei embora para algum lugar. Jacob prometeu pedir dinheiro emprestado. Ele é um cara legal. Acho que tenho que decidir o que eu quero da vida, e então eu também serei feliz. E você? Harvey lutou para encontrar palavras, mas não conseguiu ficar calado. Você não vai escrever para mim, vai? Não vai. E não vai me ligar. Ela não estava mais olhando para ele, sua atenção estava voltada para o horizonte, onde o sol estava nascendo rapidamente. Você mesmo sabe disso, e Harvey assentiu. As palavras não ditas pareciam queimar em sua garganta. Mas depois foi mais fácil. Adeus, disse ele. Adeus, ela respondeu. E então ela se virou e se afastou lentamente. Ele tinha que voltar para o hotel. Ela voltou para seu quarto, tomou banho e tirou um cochilo. Ele acordou quando bateram na porta. Era sua irmã. Você ficou fora a noite toda de novo? Ela estava indignada. Você vai dormir até o café da manhã. A propósito, temos um voo de volta à tarde. Estou descansando, ela lhe lançou um olhar indignado quando desceram para o refeitório. Terei muito o que lembrar. E você? Vou com a sua patroa. Nathalie. Disse Harvey. Você poderia fazer a gentileza de calar a boca, pelo menos por hoje, por favor? A irmã dele bufou e encolheu os ombros. Eles se sentaram para tomar o café da manhã. Em seguida, foram ao zoológico local e também compraram lembranças para os parentes. Em seguida, foram para o aeroporto e Harvey se lembrou de vários melodramas de Hollywood, nos quais, no final, um dos heróis se encontra no aeroporto, e a outra metade, com a qual eles pensavam ter se separado para sempre, de repente aparece lá e acontece um feliz reencontro entre eles, e junto com sua irmã, eles já haviam passado pela alfândega e a aeromoça já estava chamando para o embarque. E, de repente, Harvey se virou. Elizabeth estava de pé no corredor. E ao lado dela estava Jacob. Sua ex-esposa e seu melhor amigo, que algo lhe dizia que provavelmente nunca mais veria, levantaram as mãos e acenaram em despedida. Harvey não teve coragem de fazer o mesmo em troca, então apenas lhes enviou um sorriso e um aceno de cabeça. O que está procurando? Vamos lá, vamos embora. Sua irmã puxou sua manga e ele foi embora. Mas ela se virou novamente e viu Jacob e Elizabeth se afastando. Ela havia dito que Jacob prometera ajudá-la. E agora, ao vê-los se afastando, de mãos dadas, Harvey não tinha dúvidas de que ele o faria, que cuidaria de sua mulher mais preciosa, e ele também pensou que tentaria com todas as suas forças ser feliz, como Elizabeth havia lhe dito. Ele sempre se lembraria dela e a amaria um pouco. Mas ele a deixou ir. E desejou que ela fosse feliz. Logo o avião decolou e, sentado na poltrona, Harvey olhou para as nuvens e pensou que estava muito feliz por finalmente voltar para casa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.